O sol queimava forte e inclemente, como se o céu quisesse derreter tudo lá embaixo. Não tinha uma nuvem no céu, nada, só aquele azul brilhante que fazia até os olhos doerem de tanto olhar. O chão era seco, rachado, como se nunca tivesse visto água. E o único som que se ouvia por ali era o dos cascos de um cavalo andando devagar. Em cima dele, um homem seguia a viagem. Seu nome era Roy Blackwood. Devia ter uns 40 e poucos anos, mas o rosto cansado e a barba por fazer faziam ele parecer mais velho. O sol e o tempo haviam deixado suas marcas em Roy. As rugas fundas no rosto e o olhar sempre meio perdido contavam a história de alguém que já tinha vivido muita coisa. Roy não era qualquer um. Ele tinha um passado que preferia esquecer, e talvez por isso seguisse cavalgando, como se fugisse dele. Fazia 3 dias que ele cruzava aquele deserto enorme. A comida já estava quase no fim. Só restava meia garrafa de água e um pedacinho de carne seca, guardado com cuidado dentro das bolsas do cavalo. Ele calculava mais 2 dias até chegar a uma cidade chamada Silver Creek. Era um lugar pequeno, mas Roy esperava encontrar algum trabalho por lá. Só o bastante para continuar seguindo em frente. O cavalo que o levava se chamava Whisk, um animal forte e castanho, mas já começava a cansar. Respirou, deu uma diminuída no passo. Roy passou a mão no pescoço suado dele e falou baixinho: "Aguenta firme, parceiro, logo a gente acha água." O cenário ao redor parecia uma pintura que nunca mudava. Cactos altos pareciam guardiões silenciosos. Rochas vermelhas projetavam sombras longas no chão. E, bem longe, as montanhas azuladas pareciam miragens que tremiam no calor. Um falcão rodava no céu, fazendo círculos, e seu grito solitário ecoava pelo deserto. Roy estava prestes a parar e descansar quando algo estranho chamou sua atenção. Um pequeno brilho metálico, quase invisível, piscou entre as pedras, bem ali à direita. Ele parou, estreitou os olhos, curioso, e também desconfiado. Sem pensar muito, levou a mão até o revólver que carregava na cintura, um velho CT-45, companheiro dos tempos em que ele era delegado. Depois, puxou levemente as rédeas de Whisk, apontando na direção daquele brilho. À medida que se aproximava, começou a ouvir um som baixo, arrastado, como correntes sendo puxadas pelo chão. Isso fez Roy parar. Desceu do cavalo com cuidado, amarrou as rédeas num arbusto seco e foi a pé. Cada passo era silencioso, calculado, o revólver agora firme na mão. Ele contornou umas pedras grandes, atento a qualquer barulho. E então parou de repente. Seus olhos se arregalaram. Ali, entre as pedras, havia alguém. Era uma mulher. Ela estava caída, os pulsos e os tornozelos presos por correntes grossas de ferro. O vestido que ela usava, que um dia devia ser bonito, agora estava rasgado, coberto de poeira. O rosto, mesmo sujo, mostrava traços delicados. O cabelo loiro estava todo bagunçado, caindo no rosto dela, que estava parcialmente coberto por um lenço improvisado, provavelmente para se proteger do sol. Roy ficou parado, olhando em volta. Será que era uma armadilha? Será que alguém estava esperando ele se aproximar para atacar? Mas não havia nada, só o silêncio pesado do deserto. E agora, Roy tinha que decidir: arriscar a vida por uma estranha ou seguir em frente fingindo que não viu nada. Roy respirou fundo. O ar era seco, quente, entrava queimando pelas narinas. Ele apertou os olhos, tentando ouvir qualquer coisa além do vento e do barulho das correntes. Mas nada, nenhum movimento, nenhum sinal de mais alguém. Ele se aproximou devagar. A mulher parecia desacordada. Estava viva, mas fraca. O peito subia e descia lentamente, como se respirar fosse uma luta. Roy se ajoelhou ao lado dela. Suas mãos estavam marcadas pelas correntes. Sangue seco, pele ferida. Alguém tinha feito aquilo. Alguém que não se importava nem um pouco com dor ou piedade. Ele tocou de leve o ombro dela. "Ei, você me escuta?" Ela mexeu a cabeça, só um pouco. Os olhos abriram devagar, verdes, assustados, mas havia também um certo alívio ali, como se ela tivesse esperado tanto tempo por esse momento que já não acreditava mais que viria.
Você tá segura agora, Roy disse, a voz baixa, firme. Eu vou te tirar daqui. Ele puxou um pequeno canivete do cinto. As correntes eram velhas, mas resistentes. Ele teve que usar força, empurrar, torcer. Quando finalmente conseguiu soltar os tornozelos dela, ela gemeu de dor. O movimento fazia o corpo tremer. Calma, eu te ajudo. Roy a pegou nos braços. Ela era leve, frágil como um passarinho machucado. Com cuidado, levou-a até o uísque e a colocou em cima da cela, na frente. Depois, subiu atrás, segurando firme para que ela não caísse. O calor parecia ainda mais forte agora. A cabeça de Roy latejava, mas ele não podia parar. Vamos achar sombra e água, garota, prometo. Cavalgavam devagar, com o sol descendo no céu, pintando tudo de laranja e vermelho. A mulher, que ainda não tinha dito o nome, encostou a cabeça no peito de Roy. Ele sentiu a respiração dela, fraca, mas viva. Horas depois, finalmente viram o que pareciam ser restos de uma cabana abandonada entre umas pedras. Tinha uma árvore murcha ali perto, e com sorte, talvez um poço. Roy desmontou, levou a mulher nos braços e a deitou em uma manta no chão de madeira antiga. Depois foi verificar o lugar. Nada de poço, mas havia um velho barril, e dentro dele, por milagre, um pouco de água. Suja, mas ainda servia. Ele fervia quando tinha como. Agora não tinha opção. Vai ter que servir, murmurou. Ele molhou um pano e passou na testa da mulher. Depois, ajudou-a a beber pequenos goles. Aos poucos, a cor voltava às bochechas dela. Foi só então, com a voz rouca e arrastada, que ela falou. Meu nome é Clara. Roy assentiu. Prazer, Clara. Eu sou Roy. E parece que agora estamos nessa juntos. Ela fechou os olhos. Dormiu. Mas Roy não. Ele ficou sentado na entrada da cabana, com o revólver no colo e os olhos no deserto. Porque ele sabia, onde havia correntes, havia também quem as tivesse colocado. E se alguém prendeu Clara ali, alguém poderia estar vindo atrás. E Roy não fugia de luta. Não mais. A noite caiu rápido no deserto. O calor do dia deu lugar a um frio cortante, daquele que entra nos ossos. Roy pegou um cobertor extra das bolsas do cavalo e o colocou sobre Clara, que ainda dormia. Ela murmurava de vez em quando, como se estivesse lutando com pesadelos. Do lado de fora da cabana, Roy mantinha os olhos fixos no horizonte. O céu agora estava cheio de estrelas, mas ele não estava ali para admirar a paisagem. O dedo repousava sobre o gatilho do revólver. O silêncio era quase absoluto, exceto por um som distante, que apareceu como um sussurro carregado pelo vento. Estalos, galhos quebrando. Roy se levantou devagar, os sentidos em alerta. Ele se afastou alguns passos da cabana, os olhos vasculhando o escuro. Quem tá aí? Nada. Mais estalos. E agora, passos. Lentos. Pesados. De repente, um vulto surgiu na escuridão. Roy ergueu o revólver sem hesitar. Um passo a mais e eu atiro. Mas o vulto parou. E falou com uma voz grossa, arrastada, como se saísse de uma garganta cheia de poeira. Não precisa disso, Blackwood. Roy congelou. Aquela voz. Ele conhecia aquela voz. Bone, disse ele, como quem sussurra o nome de um fantasma. O homem saiu das sombras. Grande, barba desgrenhada, um casaco de couro cheio de poeira e cicatrizes no rosto. Era Bone Walker, velho conhecido de Roy. E não de forma boa. Antigo parceiro. Agora, inimigo. Você tem algo que é meu, Roy, Bone falou, dando mais um passo. Roy manteve o revólver firme. Não, eu salvei uma mulher acorrentada no meio do deserto. Se você chama isso de seu, então não tem nada aqui para você. Bone deu uma risada seca. Você não faz ideia do que ela carrega, nem de quem está atrás dela. Eu vim avisar, mas se preferir, podemos resolver do jeito antigo. Roy rangeu os dentes. Sempre foi assim com você. Fala bonito, mas só entende a linguagem da pólvora. Bone encolheu os ombros, como quem aceita o destino.
Então, que assim seja. O tempo parou. 1 segundo. 2. Um disparo cortou a noite como um trovão. Depois outro. E o silêncio voltou. Roy estava ofegante. O revólver ainda tremia em sua mão. Boone estava no chão, a alguns metros de distância. Vivo, mas caído. Roy se aproximou, devagar. Boone tossia sangue, mas sorria. Você se meteu numa briga muito maior do que pensa. Clara, ela não é só uma donzela em perigo. Ela carrega algo que vale mais do que ouro. E agora, Roy, agora eles vêm atrás de vocês dois. Roy ficou em silêncio, o coração batendo forte. Boone desmaiou logo depois. Ele arrastou o corpo até um canto, amarrou com o que tinha e voltou correndo para a cabana. Clara estava acordada, fraca, mas com os olhos bem abertos. Você ouviu? Ela assentiu. Eles estão vindo, não é? Roy suspirou fundo. Sim, e parece que eu comprei essa briga no momento em que tirei aquelas correntes de você. Clara mordeu o lábio, assustada. Eu preciso te contar tudo, mas não aqui, não agora. Roy olhou para fora. A noite mal tinha começado. E o deserto ia virar campo de caça. Amanhã a gente parte cedo. Vamos chegar a Silver Creek antes deles. Ela assentiu de novo. Roy se sentou perto da porta, segurando o revólver com uma mão. Com a outra, puxou o chapéu sobre os olhos. Ele ia dormir leve, porque sabia que, a qualquer momento, o inferno podia começar outra vez. O sol ainda nem tinha subido direito quando Roy colocou a cela em uísque e ajudou Clara a montar. Boone ainda estava desacordado, amarrado e jogado dentro da velha cabana. Roy pensou em deixá-lo ali, mas alguma coisa dentro dele disse para não fazer isso. Ele amarrou Boone no cavalo reserva, um animal magro que havia encontrado ao lado da cabana, provavelmente do próprio Boone. A gente leva, Roy disse, enquanto ajeitava a rota, para entregar às autoridades, se houver alguma ainda. Clara olhava o horizonte. As montanhas ainda estavam azuis no frio da manhã, mas logo iam se esconder de novo sob o calor impiedoso. Ela parecia mais forte, mas algo em seus olhos mostrava que ainda havia muito a ser dito. Cavalgaram em silêncio por horas, até que Clara falou. Boone, ele fazia parte do grupo, o mesmo que me sequestrou. Roy manteve o olhar adiante, atento. Que grupo? Ela hesitou. Chamam-se os Filhos do Vento, nômades, criminosos. Caçam coisas que ninguém deveria encontrar. Roy arqueou as sobrancelhas. Coisas? Ela olhou para ele. Agora seus olhos pareciam mais vivos, determinados. Eu sou arqueóloga, ou era. 3 meses atrás, encontrei algo enterrado perto das ruínas de uma antiga missão espanhola, ao sul, um artefato. Ninguém sabia que ele estava ali, mas quando achei, eles apareceram. Roy virou o rosto lentamente na direção dela. E que artefato era esse? Ela respirou fundo. Um medalhão, mas não é comum. Está coberto por inscrições em línguas perdidas. Tem símbolos que eu só vi uma vez antes em um manuscrito proibido do século XVI. Dizem que ele revela o caminho para um lugar escondido, uma cidade antiga, enterrada sob o deserto. Um lugar que não está em nenhum mapa. Roy soltou um assobio baixo. Então é isso. Eles te prenderam porque você sabe onde fica esse lugar. Ela assentiu. E não vão parar até pegarem o medalhão. Ou me. Roy ficou em silêncio por um tempo. O vento batia no rosto dele, trazendo o cheiro seco da areia. Ele pensava. E onde está esse medalhão agora? Clara hesitou. Depois falou com voz baixa. Escondido. Enterrei a caixa perto de um marco antigo, um rochedo em forma de arco. Só eu sei a localização exata. Eles me torturaram tentando arrancar essa informação, mas eu nunca contei. Roy olhou de volta para a estrada. Então, agora somos 2 com alvos nas costas. Ela sorriu, fraco. Você podia ter ido embora, me deixado lá. Roy deu um leve sorriso de canto. Eu não sou mais o homem que fazia isso. O dia passou devagar. O sol queimava como se tivesse raiva. A água acabou no meio da tarde.
Mas ao final do dia, no horizonte poeirento, as primeiras casas de Silver Creek começaram a aparecer. Era uma cidade pequena, com construções baixas, madeira velha e janelas cobertas por panos. Tinha um salão, uma igreja e um velho hotel com varanda. Roy parou na entrada. Se tiver alguém procurando por você, vão vir aqui. Eu sei. Então, vamos entrar como viajantes, nomes falsos. Ninguém precisa saber o que carregamos. Clara assentiu. Eles seguiram pela rua principal enquanto os poucos moradores os observavam das janelas. Uma mulher com vestido escuro fechou a cortina quando os viu. Crianças pararam de brincar. O silêncio pairava como uma nuvem. Roy desceu, ajudou Clara e entregou Boone a um velho delegado que ainda parecia mais cansado que o próprio deserto. Esse aqui tem contas a prestar, disse Roy, tirando o chapéu. Mas preciso de um quarto antes de contar tudo. O delegado olhou Boone, depois Roy. Acenou. Vai pro hotel. Te encontro lá quando ele acordar. Roy e Clara subiram para o quarto no andar de cima do hotel. A madeira rangia sob seus passos. O quarto era simples, mas limpo. Uma cama, um jarro com água, uma janela com vista para um nada. Quando a porta se fechou, Roy encostou na parede, cruzou os braços e encarou Clara. Agora quero saber tudo, desde o início, porque se vamos correr por esse medalhão, preciso saber onde estou pisando. Ela respirou fundo, depois começou a contar. E enquanto falava, lá fora, 3 homens a cavalo observavam Silver Creek da beira de um desfiladeiro. Um deles tirou os óculos escuros, tinha um sorriso torto. Ela chegou. O outro deu um leve estalo com a língua. E não está sozinha. O terceiro apenas ajeitou o rifle no ombro e disse: quando o sol nascer, essa cidade vai arder. O céu ainda estava escuro quando Roy acordou. Dormira sentado, o chapéu cobrindo o rosto, mas o revólver ainda firme na mão. Clara dormia na cama, finalmente em paz, por enquanto. Do lado de fora, tudo ainda estava silencioso. Um silêncio suspeito. Roy levantou, calçou as botas e olhou pela janela. Lá fora, algo estava estranho, muito estranho. A rua principal, que no dia anterior ainda tinha meia dúzia de pessoas vagando, agora estava deserta. Portas fechadas, janelas trancadas, até o velho cachorro do ferreiro havia sumido. Ele desceu as escadas em silêncio. O dono do hotel o olhou, nervoso, com um pano nas mãos suadas. "Tão procurando por vocês", disse o homem, quase num sussurro. 3 homens chegaram de madrugada. Armaram posição em volta da cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Roy respirou fundo, pegou o revólver, verificou a munição. Onde estão agora? Um no telhado da igreja, outro no beco perto do salão. O terceiro, bom, ele está andando por aí, procurando. Roy assentiu, subiu, acordou Clara com cuidado. Eles chegaram, temos que sair agora, mas não pela porta da frente. Ela se sentou, assustada. E Boone? Roy pensou por um momento. Vamos atrás dele depois. Agora a prioridade é te tirar viva daqui. Pelos fundos do hotel, eles escaparam entre caixas e barris. Roy ia à frente, com os olhos afiados, Clara logo atrás. Cada passo era uma tensão, cada sombra podia esconder um inimigo. Chegaram ao celeiro. Lá dentro, Roy preparou o uísque. Clara ajeitou uma mochila com o pouco que tinham. E então, clang! O som de um portão de ferro batendo ecoou pelo celeiro. Roy virou rápido, mas era tarde demais. Um dos homens já estava ali. Alto, moreno, olhos frios, arma na mão. Um lenço vermelho cobrindo o rosto. Fim da linha, Blackwood. Roy ficou entre ele e Clara, revólver apontado. Pode atirar, mas não vai sair daqui para contar. O homem riu. Não vim matar, só vim buscar o que é nosso. Clara ergueu o queixo. Eu já disse que não vou entregar. O que eu sei vai morrer comigo se for preciso. Ele deu um passo. Isso não é uma ameaça, moça. É uma garantia. Antes que ele pudesse fazer mais um movimento, bum! O som de um tiro vindo de fora. Depois outro, depois gritos. Roy correu até a porta do celeiro e viu o delegado.
o velho, cansado, mas com o rifle firme, atirando da varanda da delegacia. "Vá!" gritou ele. "Saiam daqui!" A cidade agora estava acordada, mas não do jeito certo. Os 3 homens haviam se espalhado, tentando cercar Clara. Mas agora Roy sabia que não estavam sozinhos. Moradores começaram a sair das casas, alguns com espingardas enferrujadas, outros com paus e enxadas. Eles não entendiam o motivo, mas sabiam que havia algo errado e que Roy estava do lado certo. "Vamos, Whisk!" gritou Roy, ajudando Clara a montar. O cavalo disparou pelo campo, saindo pelos fundos da cidade, com tiros zunindo pelos ares e areia voando a cada passo. Um dos homens montou atrás, iniciando a perseguição. Roy, agora no próprio cavalo, cavalga ao lado de Clara, revólver na mão, virando-se de tempos em tempos para revidar. O deserto os engole de novo. A poeira sobe, o suor escorre, e o perigo agora é constante. Clara grita: "Para onde estamos indo?" Roy, com os olhos fixos no horizonte, responde: "Pro arco de pedra. Vamos buscar o que eles tanto querem e acabar com isso de uma vez por todas." Ela hesita. "Você confia em mim?" Roy olha para ela por um segundo. Sério, decidido. "Não, mas confio no que vi nos seus olhos, e isso vale mais do que qualquer medalhão." Ao longe, a silhueta de uma formação rochosa começa a se formar. Imensa, em forma de arco, quase mágica sobre o sol. O lugar onde tudo começou, e onde, talvez, tudo vá terminar. O sol já estava baixo quando Roy e Clara chegaram ao pé da formação rochosa. Um arco gigante, moldado pelo tempo, como se a própria terra tivesse criado um portal para outra dimensão. Clara desmontou com pressa. Suas mãos tremiam. Ela olhou ao redor, depois correu até uma fenda entre 2 pedras. "Me ajuda aqui!" ela gritou. Roy se aproximou. Começaram a cavar com as mãos, depois com uma faca. A terra estava seca e dura, mas logo um som diferente ecoou. Toque, metal batendo em madeira. Clara puxou uma pequena caixa, escura, de madeira envelhecida, envolta por panos e cordas. Ela segurou como se estivesse carregando um pedaço do próprio coração. Roy observava em silêncio. Ela abriu a caixa. Lá dentro, envolto em pano de linho antigo, estava um medalhão. Ele parecia vivo, feito de um metal que não era nem ouro nem prata, escuro, mas com reflexos azulados que mudavam com a luz. Gravado com símbolos estranhos, como se várias línguas tivessem sido fundidas em uma só. No centro, um pequeno cristal vermelho pulsava como um coração. Roy ficou olhando. Algo naquele objeto fazia o ar ao redor parecer mais denso. "O que é isso?" Clara respondeu com a voz baixa. "Uma chave e um mapa." Ela virou o medalhão, mostrou a parte de trás, onde linhas e pontos desenhavam o que parecia ser um deserto com montanhas, mas um detalhe chamava a atenção. Um símbolo circular exatamente onde estavam. "Isso aqui é só o primeiro ponto, o começo." Os antigos chamavam esse lugar de Olho do Silêncio. Roy franziu a testa. "Isso é coisa de lenda." "Não é mais lenda se está diante de você", disse Clara, firme. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, um tiro passou assobiando por cima da cabeça deles. "Abaixem-se." Roy puxou Clara e rolou atrás de uma pedra. A caixa com o medalhão caiu, mas ficou protegida entre as rochas. De trás de uma duna próxima, os 3 homens surgiram, agora sem lenços. O líder era o homem de olhos claros e cicatriz no queixo, frio, preciso. "Entrega o medalhão, Clara", ele disse. "Chega de fuga. Você não entende o que está segurando." Roy gritou de volta. "Ela entende melhor que vocês. Ou você acha que destruir meio mundo para achar uma chave é sabedoria?" O homem sorriu. "Eu não quero sabedoria, Sr. Blackwood. Quero poder." Ele fez um sinal com a mão. 2 dos comparsas começaram a cercar. Roy disparou 2 tiros. Acertou um, no ombro. Ele caiu com um grito. O outro se jogou no chão e começou a atirar. O tiroteio começou. Poeira voava. O sol, agora tocando o horizonte, tingia tudo de laranja.
Roy protegia Clara, que tentava esconder o medalhão de novo. Mas um dos tiros atingiu a caixa, rachando a madeira. O medalhão rolou para fora, caindo entre as pedras. E então, algo estranho aconteceu. O cristal no centro começou a brilhar, um brilho vermelho intenso. O ar ficou pesado. E, de repente, um vórtice de calor envolveu o medalhão. Como uma onda invisível, uma energia que parecia ter vida própria. Todos pararam por um segundo. Até os inimigos. Roy olhou para Clara. "O que é isso?" Ela estava em choque. Eu não sei. Isso nunca aconteceu antes." De repente, o medalhão disparou um feixe de luz para o chão, bem no centro do arco de pedra. E o chão tremeu. Uma rachadura se abriu bem ali. O chão do deserto se partiu como se tivesse vida, revelando uma escadaria de pedra que descia, para o que parecia ser uma cidade oculta sob as areias. Os olhos do líder se arregalaram. Está aqui, o Templo dos Esquecidos. É real. Clara ficou de pé. E vocês não vão entrar. Mas o homem correu. Roy tentou impedir, mas já era tarde. O inimigo saltou direto pela escadaria, desaparecendo na escuridão. Clara olhou para Roy. Temos que ir atrás. Se ele chegar lá primeiro... Roy suspirou, limpando o suor do rosto. Claro que temos. Afinal, não atravessamos o deserto inteiro só para morrer aqui fora, né? Ela deu um leve sorriso, mesmo com o medo estampado no rosto. Eles desceram. Abaixo, uma nova parte da jornada esperava. Sombras antigas, vozes esquecidas e uma verdade escondida por séculos. Mas Roy não olhava mais só para frente. Agora, ele olhava também para Clara. E sabia que aquilo era maior do que os dois. Era o começo de algo que mudaria tudo. A escadaria era estreita, escorregadia com areia fina acumulada por séculos. O ar ali embaixo tinha cheiro de poeira antiga, pedra e algo mais. Algo que Roy não conseguia nomear. Algo que fazia o coração acelerar, como se o lugar estivesse vivo. Clara ia à frente, com o medalhão agora pendurado no pescoço. Ele parecia pulsar, emitindo um leve brilho vermelho que iluminava o caminho. "Você já esteve aqui antes?" Roy perguntou em voz baixa. "Só em sonhos", ela respondeu, sem olhar para trás. "Mas é como se eu conhecesse cada passo." Chegaram a uma enorme câmara circular. No centro, um pedestal de pedra com inscrições que se mexiam como serpentes vivas quando olhadas diretamente. Nas paredes, murais antigos contavam uma história, mas uma história esquecida pelo mundo. Roy observou uma figura esculpida num dos painéis. Um homem com olhos flamejantes, segurando o medalhão. Atrás dele, o deserto ardia. Pessoas ajoelhadas e um símbolo estranho, o mesmo gravado na parte de trás do medalhão. "Isso é algum tipo de culto antigo?" ele perguntou. Clara respondeu com a voz mais baixa ainda. Não era um culto, era uma ordem. Guardiões do conhecimento. Eles protegiam segredos que o mundo moderno tentou apagar. Segredos que davam controle. Controle sobre o quê? Clara olhou para ele, séria. Sobre o que nos move. Medo, desejo, esperança. O medalhão não é uma arma, é um espelho. Mostra quem você realmente é e dá forma ao que você carrega por dentro. Antes que Roy pudesse responder, o chão tremeu. Um grito ecoou pelas galerias. Era o homem da cicatriz. Ele havia ativado algo. Roy e Clara correram por um corredor lateral, seguindo o som. As paredes agora vibravam com uma energia vermelha. Inscrições começaram a brilhar. O medalhão no pescoço de Clara aquecia a cada passo. Chegaram a uma sala maior, onde uma porta gigante de pedra começava a se abrir. O homem da cicatriz estava ajoelhado diante de um altar. Ele havia colocado uma adaga sobre a pedra e estava prestes a se ferir. "Pare!" gritou Clara. Ele se virou com um sorriso enlouquecido. "Não percebe, Clara? Esse lugar foi feito para isso. Sacrifício é a chave. Você acha que somos monstros, mas você é uma de nós. É seu sangue que falta aqui."
Roy apontou o revólver. Tira a mão da adaga, agora. O homem riu. Vai atirar dentro de um templo antigo? Vai sujar a história com pólvora? Você não entende nada disso, xerife aposentado. Clara avançou. Não, ele tem razão em parte, mas não sobre mim. O sacrifício não precisa ser de sangue, é escolha. Ela tirou o medalhão do pescoço e colocou sobre o altar. A sala inteira tremeu. A luz vermelha ficou azul. As inscrições começaram a se apagar. Clara, o que você fez? Gritou Roy. Acabei com a herança. Acabei com o ciclo. O homem da cicatriz gritou em fúria e correu para agarrar o medalhão, mas no momento em que o tocou, o chão abaixo dele se abriu. E ele caiu. Um grito ecoou até o fundo da escuridão. Silêncio. Depois, a porta de pedra começou a se fechar. Clara correu e puxou o medalhão de volta, agora frio e opaco. Roy a segurou pelos ombros. Você tá bem? Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu só queria acabar com tudo isso. Meus pais morreram por esse segredo, e eu quase deixei ele consumir a mim também. Roy olhou para a sala. O altar agora vazio. A energia dissipada. E acabou? Ela pensou por um segundo. Não, mas o pior sim. Subiram juntos lentamente de volta ao deserto. O sol já havia se posto. A noite caía, silenciosa e serena, como um cobertor depois da tempestade. Whisk ainda estava lá, pastando perto das pedras. O outro comparsa estava desacordado. A cidade, agora longe, começava a acender suas primeiras luzes. Clara montou no cavalo. Roy a seguiu. E agora? Ele perguntou. Ela olhou para o medalhão na mão, depois o jogou no chão e cobriu com areia. Agora a gente recomeça. Roy assentiu. Eu conheço uma estrada longa, cheia de vento e poeira, mas sem segredos antigos. E sem tiros? Talvez, um ou outro. Ela sorriu. E cavalgaram juntos, rumo ao desconhecido, mas pela primeira vez, em paz.